de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu no teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras fogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, não deu muito tempo de preparar a mensagem. Faz tempo que eu preguei nessa palavra. Pode ser que eu gagueje um pouco, pode ser que dá um branco na cabeça, porque o cansaço físico que eu estou aqui, só Deus para ter misericórdia. É forte. Aleluias. Mas, meus queridos irmãos, conforme a palavra de Deus nos mostra aqui, nós sabemos que essa lamentação em que o Senhor mandou o teu servo, o profeta, dizer, essa lamentação foi feita para o querubim chamado Lúcifer, que hoje ele é o príncipe das trevas. Conforme a palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia nos diz que ele habitava no monte santo de Deus. Ele era a criatura mais perfeita que Deus criou na patente dos anjos, dos querubins. Ele era a criatura mais formosa, mais cheia de formosura que existia. Pela Bíblia nos dá a entender que quando ele caminhava, que quando ele andava, dos seus pés saíam sons de músicas, sons de adoração a Deus. Ele era um anjo, um querubim perfeito. Ele era o querubim mais poderoso que Deus já havia criado. A obra que havia nele era perfeita. E por onde ele passava, ele chamava atenção. Eu fico imaginando ele passando e saindo aqueles sons dos seus pés, por onde ele caminhava. E os demais anjos ficavam admirados, porque era perfeita a criação que Deus fez. Porque aquilo que Deus fez nele era lindo, maravilhoso. Ele era cheio de formosura. E aquilo foi subindo para o coração dele, para a mente dele. Pela Bíblia nós vamos ver que por onde ele passava, ele estremecia os reinos da terra. Ele era o único que abalava o coração de Deus. Por onde ele passava, Deus talvez ficava admirado olhando. Que criação perfeita que eu fiz. Ele era muito poderoso. Só que ele começou a deixar isso subir para o seu coração. Ele começou a se achar poderoso demais, a ponto de querer tomar o lugar de Deus no alto dos céus. A Bíblia nos mostra que ele era tão perfeito que ele deixou a iniquidade subir para o teu coração. Ele começou a deixar-se levar pelos elogios dos outros anjos.
Sabe, muitas das vezes nós somos usados na presença de Deus e nós achamos que podemos tudo. Nós começamos a achar que somos melhores do que os outros. Começamos a achar que somos melhores do que os nossos líderes, do que os nossos pastores e do que os obreiros da casa. Nós queremos, muitas das vezes, ser melhor, achando que pode tudo, que é tudo por nossa própria vontade, pelo nosso próprio poder, e esquecemos que é Deus que nos criou, que é Deus que nos entregou o louvor, a adoração, a pregação, a profecia, a revelação, o dom de cura. Tudo vem de Deus. E muitas das vezes nós deixamos subir para o coração e o ego começa a tomar conta. E nós começamos a pensar que podemos tudo. Nós começamos a se achar. Nós começamos muitas das vezes a pensar: varão, você viu como Deus me usou hoje? Pois é, você viu como eu falei bonito hoje? Como eu preguei bonito, como eu louvei bonito? Você viu que revelação poderosa que eu passei para aquele irmão? E Deus só lá de cima olhando. Deus lá de cima olhando. Muitas das vezes triste, porque nós se exaltamos a nós mesmos e esquecendo de exaltar o nome de Deus. Porque todo dom provém de Deus, todo dom vem de Deus, nada é por nós mesmos. E ali começou a subir no coração de Lúcifer o desejo de subir até as mais altas nuvens, acima do trono de Deus. E ele queria liderar toda a criação. Ele queria ser mais poderoso do que Deus. Ele queria estar acima de Deus. Esse é o nosso problema. Querer estar acima de onde Deus nos colocou. Se contente onde Deus te colocou. Se contente com o que você tem, com o cargo que você tem, com o dom que você tem, porque foi Deus que te entregou. Ei, não deixe o ego subir para o teu coração, não. Aleluia. Lúcifer era a criação mais perfeita, a criação que adorava a Deus, que louvava a Deus. Ele tinha a mais perfeita voz. Só que devido ao seu ego, ele foi lançado por terra. Ele foi condenado. Ele foi lançado no inferno. Ele perdeu o privilégio de estar ao lado de Deus pelo resto da eternidade. Tudo por causa do ego, da iniquidade que subiu ao coração dele. Agora pense comigo. Ele era uma criatura perfeita que não tinha pecado. E por causa de um sentimento no coração, porque ele não chegou a praticar o que ele pensou, ele apenas sentiu no coração dele. E Deus não perdoou, Deus lançou ele por terra. Agora imagina um ser tão perfeito, Deus não perdoou. Imagina eu e você. Se nós começarmos a alimentar esse desejo de pecado no nosso coração,